Olá pessoal, salve Maria. Então, nós vamos dar início a mais um episódio da série Mulheres da Bíblia e hoje nós vamos falar, da última mulher deste episódio da série referente ao Antigo Testamento. No próximo episódio nós já daremos início, às mulheres do Novo Testamento. Então vamos consagrar ao Imaculado Coração da Virgem Maria este momento de formação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, esse episódio nós vamos falar de uma mulher do Antigo Testamento em que não é citado nem o seu nome. Ela é conhecida como a mãe dos 7 irmãos que foram martirizados. E a sua história aconteceu mais ou menos entre 175 e 164 a.C., porque foi no período do reinado do rei Antíoco Epífanes IV. Esse foi um imperador, que governou no Império da Seleucida antes de Cristo, e ele fez uma perseguição muito grande a todos os judeus e também outras religiões, porque ele queria, na verdade, unificar todas as religiões na religião helenista, na religião do pago, que era a mais comum no seu império, para que através da unificação da religião ele tivesse também um maior domínio no seu império. E graças a Deus, alguns judeus que mesmo ainda estando lá, através da perseguição, tendo sido exilados ou morando na sua terra, alguns judeus permaneceram fiéis, à lei, permaneceram fiéis a lei que Moisés tinha passado. Então, nesta perseguição é presa uma mulher com os seus 7 filhos, E assim que elas foram presas, um dos filhos já se manifestou, contra o imperador. E o que chama atenção nessa mãe é como ela conseguiu educar todos os seus filhos fiéis à lei de Moisés e fiéis ao Senhor. Não só educá-los fiéis à lei, mas também fazer com que eles tivessem uma tal convicção, de que aquelas leis elas não eram vazias em si, mas continha nelas também aqueles que vivessem e devotassem um amor a Deus. Não era uma lei externa somente, mas existia no coração desses irmãos, desses filhos, um amor a Deus e uma consciência de que nós fomos criados por Deus, de que tudo que nos acontece está sob a ação da providência divina e de que todo mal no mundo é consequência do pecado. Não somente do nosso pecado pessoal, mas eu sofro também as consequências do pecado de outras pessoas, da humanidade. Assim como o bem se dispersa e Deus, através de um ato bom, pode, através dele, distribuir, fazer com que outras pessoas sejam beneficiadas espiritualmente, o mal também tem suas consequências. Então, em nenhum momento em que esses irmãos sofrem, eles culpam a Deus pelo seu sofrimento, mas eles aceitam a realidade de que Deus, se ira quando as pessoas pecam ou quando elas se voltam contra Deus. Então, já no início, essa história, anota isso, se você tiver oportunidade, leia depois também. Essa história que nós vamos falar aqui, ela está no livro de 2 Macabeus, capítulo 7. É todo o capítulo 7, do versículo 1 até o 42. E aqui narra, no título da minha Bíblia está escrito, o martírio dos 7 irmãos. Então aconteceu que naquele tempo, em que o rei Antíoco Epífanes IV, nós estamos aí entre mais ou menos 175, 164 antes de Cristo, e ele havia, delegado com que todos aqueles que não obedecessem à lei e não se dobrasse diante do rei, seria preso e poderia morrer.
E esses irmãos foram presos e foram ameaçados. Eles deveriam comer carne de porco. Mas eles sabiam que, segundo a lei de Moisés, os judeus não poderiam tocar nesses alimentos porque eram impuros. Então, eles acreditavam que a sua alma permaneceria impura, eles poderiam ofender a Deus comendo aquela carne. E assim que eles foram presos, um dentre eles, fazendo porta-voz dos outros, assim falou: que pretendes interrogar e saber de nós? Estamos prontos a morrer antes que transgredir a lei dos nossos pais. Logo que esse menino falou isso, a sua língua já foi decepada, né? O rei enfurecido ordenou que já pudessem acender as assadeiras, os caldeirões, e a primeira coisa que fez foi cortar a língua dele. Para todos os efeitos, ele achava que os seus irmãos poderiam se intimidar vendo essa tortura, né? Esse filho morreu corajosamente. Ele já estava mutilado em todos os seus membros e então mandou que o levasse a fogo e o fizesse assar enquanto ele ainda respirava. Vendo isso, né, eles prenderam esse primeiro irmão morreu, eles prenderam o segundo irmão e, tendo arrancado a pele da cabeça com os cabelos, olha o tipo de tortura. Gente, e é bom vocês entenderem que este livro de Macabeus, esse trecho é um trecho histórico. Isso aqui não é um sentido figurativo. Esse fato aconteceu historicamente falando. Então, esse segundo irmão já teve a sua cabeça, né, não decepada, mas arrancado todo o couro cabeludo, já como uma tentativa de intimidar, né? E aí eles disseram: queres comer antes que teu pescoço seja torturado, membro por membro? Queres comer antes que teu corpo seja torturado, membro por membro? Esse jovem, né, porém, na língua de seus pais respondeu: não, por isso também submetido aos mesmos tormentos que o primeiro, chegado já ao último alento, disse. Morrendo, chegando ao último suspiro, esse filho diz ao rei: tu, acelerado, nos tiras desta vida presente, mas o Rei do mundo nos fará ressuscitar para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. E olha que nós estamos aqui no Antigo Testamento, né? Não é nem depois da encarnação de Cristo, do batismo de Cristo ter morrido na cruz por nós. Olha o poder da educação de uma mãe que cria os seus filhos devotados com a sua vida para Deus e não para o mundo, não para o pecado, não para os bens dessa terra, né? Uma mãe que tem consciência que o seu dom da maternidade, ele coopera, ele é um ato de cooperação na criação de Deus e que ela cria os seus filhos não para o bem dessa terra, não para os bens deste mundo, mas esses filhos foram criados para amar a Deus. Então, assim, né, mais um filho morreu honrosamente, e então o terceiro é torturado. Depois desde começar a torturar o terceiro, intimando a pôr fora a língua, ele apresentou sem demora. Eles não só estavam dispostos a sofrer por Deus, como eles ainda estavam dispostos com intrepidez, com total disposição da alma, sem medo de perder a vida. E esse diz então: do céu recebi estes membros, e é por causa de suas leis que os desprezo, pois espero dele recebê-los novamente. Aqui também nós já temos os primeiros trechos da Sagrada Escritura, que está no Antigo Testamento, ou seja, a prova de que eles acreditavam na ressurreição do corpo, na ressurreição não somente da alma, mas também do corpo. Passado também esta outra vida, começaram a torturar da mesma forma o quarto filho, desfigurando. E ele estando para morrer, olha o que esse filho diz. Eu estou fazendo questão de ler as palavras que este filho, porque eu acho que essa palavra da Escritura, ela tem o poder de nos mostrar uma força espiritual desses filhos. É desejável passar a outra vida às mãos dos homens, tendo da parte de Deus a esperança de ser um dia ressuscitado por ele. Mas para ti, é o filho dizendo ao rei, ao contrário, não haverá ressurreição para a vida.
Imediatamente trouxeram à frente o quinto, começando a torturá-lo. E este quinto disse ao rei também: tendo autoridade sobre homens, tu, embora seja corruptível, fazes o bem que queres. Não penses, porém, que o nosso povo terá sido abandonado por Deus. Quanto a ti, espera um pouco e verás o seu grande poder, como ele há de atormentar a ti e a tua descendência. Mais um testemunho nós temos aqui. Esse já era o quinto que estava morrendo. Ele consciente, né, de que apesar de todo o sofrimento que os seus 4 irmãos tinham passado, que ele estava passando, sendo decepado, ele tinha consciência de que Deus não o havia abandonado. Que aquilo que ele estava passando era uma correção de Deus por causa dos pecados. E o pecado, por que eles têm consciência disso? Isso não é tanto um malefício para eles, porque eles têm consciência que o pecado não é só algo que faz mal para o homem, ou algo que desagrada a Deus sem nenhum motivo. O pecado é aquilo que os afasta de Deus. E Deus estava permitindo que eles fossem corrigidos e passassem por esse sofrimento para que eles se aproximassem de Deus. Então, assim como o filho, quando ele é corrigido por um pai amoroso, esse filho tem consciência de que o pai está corrigindo não para provocar sofrimento, mas para que aquele filho se aproxime da lei de Deus, se aproxime das ordens do seu pai, né? Que aquele filho sendo corrigido seja recuperado novamente aos caminhos que o seu pai havia ensinado. Esses filhos tinham entendido a mesma coisa. Deus, através desta perseguição, desse martírio, estava corrigindo seus filhos e trazendo de volta para si. Então o sexto disse a ele quando foi preso: não te iludas em vão, nós sofremos tudo isso por nossa própria causa, porque pecamos contra o nosso Deus. Acontecendo-nos em consequência coisas espantosas, tu, porém, não creias que ficarás impune, depois de teres empreendido fazer guerra contra Deus. Eles sabiam que, apesar de estar sofrendo, seriam recompensados por Deus. Mas este rei, que aparentemente estava por cima, né, ele estava criando uma guerra contra Deus. E por isso ele seria punido depois. Aparece então a figura da mãe, né? Mas sobremaneira admirável e digna de abençoada memória foi a mãe, porque ela, vendo morrer seus 7 filhos, 7, no espaço de um dia, essa mãe depositava todas as suas esperanças no Senhor. E a cada um deles, ela exortava na língua dos seus pais que eles fossem fiéis, que eles fossem nobres de sentimentos. E elas os animava virilmente, com o raciocínio de mulher, e lhes dizia: não sei como é que viestes a aparecer no meu seio. Nem fui eu que vos dei o espírito e a vida, nem também fui eu que dispus organicamente os elementos de cada um de vós, mas o Criador do mundo, que formou o homem em seu nascimento. Deu origem a todas as coisas. É ele quem vos retribuirá na sua misericórdia o espírito e a vida, uma vez que agora fazeis pouco caso de vós mesmos, por amor às suas leis. Então, aqui nós temos o testemunho desta mãe, sabendo que ela era cooperadora de Deus. Ela não sabe como esses filhos vieram, como seus membros se formaram. Da mesma forma, ela os entregava a Deus. O Antíoco, então, suspeitou que ele estava sendo vilipendiado e desconfiou de censurar a voz dessa mãe que falava isso aos filhos. Então, ele começou a fazer o contrário. Com o último filho, o 7º, ele, ao invés de tentar, como ele já tinha perdido os 6 através da tortura, ele mudou a estratégia. Ele falou: vou tentar então conquistar esse aqui através da sedução, através dos benéceres. E aí ele chamou esse 7º filho e disse a ele que ele poderia, se ele comesse da carne, ser contado como amigo do bispo, como amigo do rei, né? Que ele seria considerado amigo do rei, que ele confiaria em cargos e funções altas no reinado. Porém, esse 7º não deu a mínima atenção.
Mais um testemunho aqui. Nós não temos somente jovens que sabem que não tem nada a perder e por isso entregar a vida. Nós temos também aqui o testemunho de alguns que poderiam ganhar muitas coisas nessa terra. Ou seja, essa mãe criou pessoas realmente, de fato, com caráter formado. Nem o dinheiro os corrompeu. Né? Se esse rapaz fosse um político, ele seria incorruptível. Porque aqui ele foi, o rei tentou comprá-lo por meio de cargos e por meio de bens. E ele não deu a mínima. Então o rei tentou a estratégia de tentar persuadir a mãe para que a mãe o convencesse a aceitar. Mas pelo histórico, uma mãe que criou esses filhos dessa que morreram dessa forma. Este texto que eu acabei de ler das palavras dela, da consciência que ela tem, que ela é simplesmente uma cooperadora de Deus, que Deus é quem forma os filhos no seu ventre, né? Que a mãe ela não é nada mais, nada menos do que aquela que participa, que se abre à vida. Essa mãe, né? Ela ludibriou o rei, ela não mentiu, ela ludibriou, tá bom, vou fazer o que ela queria, né? E não o que ele queria. Ela então se dirige ao filho. Filho, tem compaixão de mim, que por 9 meses te trouxe no meu seio e por 3 anos te amamentei. Alimentei-te e te eduquei até essa idade, provendo sempre ao teu sustento. Eu te suplico, meu filho, contempla o céu e a terra e observa tudo que neles existe. Reconhece que não foi de coisas existentes que Deus os fez, e que também o gênero humano surgiu da mesma forma. Não temas este carrasco. Ao contrário, tornando-te digno dos teus irmãos, aceita a morte, a fim de que eu torne a receber-te com eles na misericórdia. Mal estava ela terminando de falar quando o rapaz diz: que estás esperando, ó rei? Eu não obedeço ao mandamento do rei. Ao mandamento da lei, porém, que foi dado aos nossos pais por meio de Moisés, a este eu obedeço. Nenhuma lei está acima da lei divina. Muitas pessoas não sabem, né? Mas o direito civil, ele deveria ser fundado, e na verdade, o direito civil foi escrito, né, e fundamentado na lei natural, que por sua vez foi fundamentada nos 10 mandamentos. Então, é aquilo que o Papa Leão XIII escreveu na Rerum Novarum, né? A lei civil deve ser submetida à lei natural, que por sua vez, né, vem dos 10 mandamentos. Então esse é o verdadeiro direito, né? Ela respeita a ordem da natureza. Então, se por acaso nós temos uma lei que ela vai contra a lei natural, o homem, se para obedecer essa lei civil que é contrária à lei natural, ele vai desobedecer a Deus, diretamente ou indiretamente, ele não deve obedecer. E se ele é uma pessoa íntegra, ele sofre as consequências do martírio que ele pode ter através daquela desobediência a uma lei civil, que na verdade é uma obediência a Deus. Que nós vemos várias consequências, por exemplo, um médico que por sua vez pode correr o risco de perder o seu emprego, se ele não receita algo que vai gerar um aborto, ou que vai gerar uma morte, ou que pode fazer mal para a mulher, mas a lei civil, né, o autoriza ou obriga a fazer um aborto, ou obriga a matar uma vida, através da recomendação de um medicamento que ele sabe que não faz bem, ele, ao desobedecer aquela lei civil, ele está obedecendo a Deus. E isso é a honra daqueles que são formados segundo a verdade do Evangelho. E isso é o verdadeiro martírio que nós também hoje somos chamados a viver. Thomas More, quando ele estava prestes a morrer, ele era o primeiro-ministro do rei, só que quando o rei fundou a igreja anglicana e exigiu com que todos os ministros, todos os servos, né, seja aqueles dos altos cargos ao menores, toda a Inglaterra, se submetesse a ele, não somente como poder temporal, mas também como poder espiritual, Thomas More, que já tinha abandonado o cargo, né, foi descoberto como alguém que não se submetia ao rei como aquele que fosse autoridade do poder sobrenatural. Né? Ele era, sim, do poder temporal, que era o rei.
Então ele não quis negar a autoridade do Papa sobre a igreja. Por isso que ele morreu. Aparentemente ele estava desobedecendo uma lei civil, uma lei ali daquele reinado, porém em obediência a Deus. E no momento em que ele ia morrer, até a sua esposa tentou persuadi-lo que ele desistisse, que ele voltasse atrás. Mas é para vocês entenderem o poder da educação religiosa de uma mãe. O poder de uma alma que, mesmo se ela não teve a educação da sua mãe, ela se autoeducou depois de ter consciência que ela não percorreu esse caminho. As almas dos mártires, as almas dos fiéis educados na fé desde pequeno, elas são inamoníveis, né? Eles não voltam atrás. Mesmo sendo persuadidos a perder bens temporais, ou até mesmo a perder a própria vida, não voltam atrás. Então, quando eu falei lá no início, antes até mesmo de lançar a série Mulheres da Bíblia, eu estava fazendo os pequenos vídeos de propaganda, que a educação é um poder, que a mãe tem um poder nas mãos de poder incutir, ensinar, formar os seus filhos na lei divina, e essas crianças, esses filhos que depois crescem, se tornam jovens adultos, se eles são formados na verdade, eles se tornam pessoas incapazes depois de negar a verdade conhecida, podendo ser, né, futuros pais, médicos, engenheiros, políticos, fiéis à lei, virtuosos. Então, se nós não temos pessoas virtuosas na sociedade hoje, é porque elas não foram assim educadas. É porque esses valores não foram incutidos. Este é o mérito dessa mãe. Ela não educou 1, ou 2, ou 3. Ela educou os 7 filhos na lei de Deus e com total consciência da providência divina. Então esse filho se volta para o rei e diz, né, pede que ele acelere, né, o momento do seu flagelo. Quanto a ti, que te fizestes o inventor de toda maldade, que se abate sobre os hebreus, não escaparás às mãos de Deus, porquanto nós, é por causa dos nossos pecados que padecemos. E se agora, a escopo de castigo e de correção, o Senhor que vive está momentaneamente irritado contra nós, ele novamente se reconciliará com os seus servos. Mas tu, ó ímpio, e mais acelerado de todos os homens, não te eleves estultamente, agitando-te em vãs esperanças enquanto levantas a mão contra os seus servos. Pois ainda não escapastes ao julgamento de Deus, Todo-Poderoso, que tudo vê. Nossos irmãos agora, depois de terem suportado uma aflição momentânea por uma vida imperecível, morreram pela aliança de Deus. Tu, porém, pelo julgamento de Deus, hás de receber os justos castigos por tua soberba. Quanto a mim, como meus irmãos, entrego o corpo e a vida pelas leis de nossos pais, suplicando a Deus que se mostre logo misericordioso para com a nação e que, mediante provas e flagelos, te obrigue a reconhecer que só Ele é Deus. Ele não só morreu honrosamente, mas ofereceu o seu sacrifício para que os seus irmãos hebreus, seus outros, né, compatriotas, pudessem receber a misericórdia de Deus. Ele se ofereceu como vítima para que a ira de Deus fosse aplacada e desta forma também o rei pudesse converter. Porém, o rei, com o coração endurecido, se enfureceu por escutar isso e tratou a este com ainda mais feroz crueldade do que os outros, sentindo amargamente o sarcasmo. O rei que havia conquistado esse reinado à base de guerras, né, que desejou ser rei, né, que desejou ser imperador, se impor, viu 7 filhos abandonando tudo por algo que ele não conhece, que ele nunca experimentou. Ele chegou ao ponto de oferecer parte da sua honra para esse 7º filho, que não era nada para ele. Poderia dizer um termo Zé Ninguém. Um reinado e um poder que ele alcançou a duras guerras, ele queria oferecer.
Então, ele recebeu um belíssimo testemunho de graça, um belíssimo testemunho da ação divina na alma de uma pessoa. E mesmo assim, ele se endureceu e não converteu. Assim também este ilibado passou para a outra vida, confiando totalmente ao Senhor. E por último, dos filhos, morreu a mãe, honrosamente. Uma mãe que cumpriu a sua missão, uma mãe que não se colocou no centro da sua família, uma mãe que não criou seus filhos para o mundo, mas literalmente aqui essa é a prova do que acontece, dos frutos de uma mãe que dedica e cria os seus filhos para Deus, né? Então, essa é a nossa última formação de uma mulher, né? Da última mulher do Antigo Testamento, não da série, que nós possamos, né, pedir a graça e a intercessão da Virgem Santíssima. Ela que soube se entregar totalmente nas mãos do Senhor, sem poupar nenhum dos sofrimentos, que nós também possamos aprender com essa mãe, né, desses filhos que hoje contempla Deus na glória do céu, para que possamos nós também cumprir a nossa missão, segundo a graça que o Senhor nos deu, de educar as mães biológicas, né, de educar as mães espirituais, cada um dos seus filhos na fé. Que jamais nos coloquemos no centro, né? Que não tenhamos medo de perder a vida biológica, de perder honra, de perder nada, imagem, tudo isso passa por causa de torturas, mentiras, ameaças, né? Bens, cargos, mas que em tudo o Senhor esteja em primeiro lugar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.